Outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? Referente neste mês, aliás, todos os meses, mas todo mês eu trago para vocês o calendário da maciça. Exatamente isso. Pessoal, já está próximo o fechamento da folha de pagamentos deste mês, tá? O calendário da maciça do mês de setembro, eu ia falar agosto, olha só, do mês de setembro, no caso, vai começar dia 13, hoje é dia 11, vai começar no dia 13, na próxima quarta-feira, tá? E vai seguir até o dia 17, que é no domingo, tá, pessoal? Então, lembrando mais uma vez, quando vai ser a maciça deste mês? Do dia 13 de setembro até o dia 17 de setembro. Uma coisa que eu gosto de deixar claro aqui para que vocês entendam, principalmente para as pessoas que estão fazendo empréstimo consignado nesse período, porque quando está tendo fechamento da folha de pagamentos, quando nós estamos no período da maciça, não tem aprovação de empréstimo consignado, tá? Então, se caso, vamos supor, você tem uma margem, vai precisar fazer a contratação, já sabe que vai precisar do dinheiro, saiba que dá para fazer, no caso, até amanhã, certo? Para já aprovar amanhã mesmo. Agora, se der para esperar, aí você vai precisar. Você até pode fazer a contratação no período da maciça. O que vai acontecer? Só não vai aprovar no período da maciça, mas fazer a contratação você pode fazer em qualquer dia. Tá certo? Para ficar claro, a contratação pode ser feita. O que não vai acontecer é a aprovação. A aprovação vai começar no dia 18, na segunda-feira, tá certo? Então, se você estiver fazendo também, por exemplo, uma portabilidade, saiba que neste período não vai ter aprovação. Mas, por exemplo, se você está aguardando o envio do saldo devedor, vai ser encaminhado normalmente, tá, pessoal? Não pode confundir as situações aí. Então, se você está aguardando envio do seu saldo devedor, de uma portabilidade que você está fazendo, saiba que mesmo estando na maciça, os bancos fornecem o saldo devedor normalmente, tá? Só não vai ter aprovação, somente passando o período da maciça, as aprovações voltam à sua normalidade. Sempre no período, todo mês, sempre no período da maciça, é suspenso as aprovações, mas as solicitações não. A solicitação de saldo devedor vai continuar normalmente. Se você quiser contratar o seu empréstimo, você pode contratar normalmente, tá certo? Só vai ter que aguardar uns dias a mais para que você tenha a sua proposta de fato aprovada e o dinheiro na conta, tá certo? Então, memorizaram aí a data da maciça? Coloca aí para mim nos comentários se tá tudo certo referente à maciça e qual a opinião de vocês, pessoal? Coloca aí nos comentários. Vocês acham que neste mês teremos mais um atraso? Qual a opinião de vocês? Registra aí nos comentários. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Olha só, o seu Mauro, Aniele, não tem como todos consignados em um banco só. Seu Mauro, no caso, tem que ver, por exemplo, onde estão os seus contratos, se for fazer um refinanciamento, por exemplo, para ver se o banco que está os seus contratos, vamos supor que esteja tudo no banco BMG, um exemplo, tá? Tem que ver se o BMG, por exemplo, faz unificação de parcelas. Por exemplo, se também for fazer uma portabilidade, tem bancos que não faz unificação de parcelas, tá? A maioria não faz, mas tem um ou outro que ainda consegue fazer. Então, não é muito fácil conseguir unificar tudo em um só contrato, tá? Olha só, o seu Josemar, estão falando que o ministro Carlos Lupe iria recorrer da decisão para prejudicar os BPCs de todo o Brasil. Ele não está aí nem aí com os pobres. Seu Josemar, ainda não está confirmada essa informação, tá? Não tem nada ainda publicado referente a essa informação.
Portanto, nós temos que aguardar o término do dia de hoje, tá? Referente ao julgamento lá no STF. Eu acho difícil ganhar por unanimidade, eu acho difícil recorrer desta decisão, né? Mas vamos aguardar os próximos dias. Acredito que amanhã nós já tenhamos aí alguma novidade sobre o BPC Loas, nós já tenhamos a definição lá do STF. Então, peço para que o senhor continue acompanhando, que eu vou trazer para vocês em primeira mão, tá? A Cícera, lá de Pernambuco, está aqui conosco, seja muito bem-vinda. Adriana, absurdo que o empréstimo consignado só sai em outubro. Então, Adriana, se for o empréstimo do BPC Loas, vai depender muito, tá, de quando vai sair essa instrução normativa. Ainda não temos uma definição referente a datas, tá? Tudo vai depender de quando vai sair essa instrução normativa. Vamos supor, se sair essa instrução normativa amanhã, ainda não começou a maciça, dá tempo, não dá tempo, enfim, entendeu? Então, são muitos detalhes ainda que nós precisamos aguardar um pouquinho mais para ter a definição. Por isso que eu vou aguardar até amanhã, vamos ver qual vai ser o andar da carruagem para que eu possa trazer mais informações para vocês, tá? Olha só, pessoal, agora sim, vamos para o nosso próximo assunto. Tenho que falar com vocês aqui sobre uma novidade, tá? Uma novidade por parte de um determinado banco, um único banco só, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção para que vocês entendam a informação, tá? Eu vou explicar, claro, em detalhes, como eu sempre gosto de fazer aqui com vocês, trazer de forma minuciosa, de forma detalhada, para que vocês possam entender, tá? Olha só, um banco, que seria o Banco Paulista, ele liberou refinanciamento de contratos INSS, tá? Então, olha só, Banco Paulista liberou refinanciamento de contratos INSS, porém com alguns diferenciais, e eu vou explicar em detalhes para vocês, tá? Olha só, precisa ter no mínimo uma parcela paga. Olha que diferença de outros bancos, né? Então, para fazer refinanciamento pelo Banco Paulista, tem que ter no mínimo uma parcelinha paga, tá? Não necessita de troco mínimo. Ou seja, se sobrar R$20, R$30, R$50, ele faz, tá, pessoal? Ele não tem exigência de um determinado valor de troco mínimo. E o melhor de tudo é a questão da idade para o Banco Paulista. A idade, ele atende até 75 anos, 11 meses e 29 dias, tá? É um banco, um dos bancos, tá? Que na realidade são pouquíssimos os que atendem com 75 anos, tá, pessoal? E o Banco Paulista está atendendo com 75 anos. Porém, preciso deixar claro aqui algumas orientações para vocês, tá? Que eu recebo esse tipo de perguntas constantemente. Olha só, muitos acabam, às vezes, vendo a informação aqui, né? Que eu acabei de passar, referente ao refinanciamento, e já me mandam mensagem, por exemplo, dizendo assim, Aniele, quero fazer com o Banco Paulista. Pessoal, olha só, refinanciamento é diferente de portabilidade, é bem diferente. Então, para você fazer um refinanciamento, você precisa ter um contrato lá no Banco Paulista, tá? Por quê? O refinanciamento, você vai mexer num contrato que está naquele banco. Então, por exemplo, se você fosse fazer um refinanciamento do Banco BMG, você teria que ter um contrato no Banco BMG. Vou fazer um refinanciamento do Banco Safra, tenho que ter um contrato no Banco Safra. O Banco Paulista, a mesma coisa. Para que você consiga refinanciar, você tem que ter algum contrato naquele banco para que a gente possa entrar dentro do sistema do banco, fazer a simulação do contrato que você terá junto àquele banco.
diferente da portabilidade, tá, pessoal? A portabilidade, você tem um contrato em um determinado banco e vai levar o seu contrato para outro banco. Então, por exemplo, se a informação aqui estivesse dizendo, olha só, portabilidade para o Banco Paulista, aí era outra situação, tá? Então, eu tenho que explicar em detalhes, porque senão acaba fazendo confusão referente a isso, tá bom, pessoal? Mas ficou claro aí para vocês referente à diferença entre portabilidade e refinanciamento? Então, se vamos supor, se estivesse colocando ali portabilidade Banco Paulista, uma parcela paga, já pensou, pessoal? Muitas pessoas iriam conseguir, não é verdade? Mas ainda não chegamos nessa situação. Então, é para refinanciamento, tá? Ele coloca aí como regrinha pelo menos uma parcela paga, não tem obrigação de troco mínimo, ou seja, o valor que liberar de troco, o banco paga, tá? E o melhor de tudo é a questão da idade, né? Até 75 anos, 11 meses e 29 dias. Poderia outros bancos adotarem essa mesma política para que mais pessoas conseguissem, né? Muitas vezes renovar o seu contrato, refinanciar, fazer a sua portabilidade, com certeza ia ajudar bastante. Antes nós tínhamos mais bancos que faziam, por exemplo, o Banco Itaú fazia até 75 anos, hoje só faz até 73. Então, assim, tá bem difícil conseguir fazer algum tipo de renovação para pessoas que tenham, por exemplo, acima de 73 anos. Entre 73 e 75, o Banco Paulista é um dos principais aí que está atendendo, tá, pessoal? Outros bancos, como eu coloquei aí para vocês, não está atendendo. Eu recebo muitas perguntas de pessoas que têm acima de 75 anos, né, que precisa fazer a contratação. Muitos têm margem disponível e não conseguem fazer a contratação justamente por conta da idade, né? Com o passar do tempo, o que eu venho observando? Muitos bancos estão reduzindo a questão da idade. Muitos bancos estão reduzindo, tá? Então, por isso, precisa sempre se atentar também nesta regrinha. Se for fazer um refinanciamento, se for fazer uma portabilidade. Lembra que eu sempre trago as regrinhas aqui para vocês? Referente a cada banco, qual a idade máxima permitida. Eu já trouxe aqui para vocês no canal, trago para vocês também referente a troco mínimo. Tem banco que tem um valor mínimo exigido, tem banco que não tem. Então, por isso que é importante você sempre me acompanhar, porque sempre que tem alteração, sempre que tem novidade, eu compartilho aqui com vocês em primeira mão, tá certo?